Para você que, como eu, foi adolescente na década de 90, esses dois aqui eram sonhos de consumo quase inalcançáveis, exatamente aqui no nosso contexto brasileiro. Mustang GT e Camaro Z28 hoje aqui na garagem. Saudações, pessoal, olha só que maravilha, isso aqui realmente, olha essa pintura que vai ser a capa do vídeo, né, claro, não tem como não ser a capa do vídeo, esses dois clássicos norte-americanos que nós reunimos aqui hoje para gravação, carros que têm histórias fantásticas, daí dirigindo cada um vou contar em detalhes, o Mustang que inaugurou o segmento dos Pony Cars, e o Camaro que veio logo na sequência e se tornou aí o arquirrival eterno do Mustang. São carros que eles acabaram marcando um contexto muito próprio dessa briga de carros nos Estados Unidos, de modelos, uma briga sadia e uma briga também que logicamente foi criando uma rivalidade e até criando uma rivalidade entre torcidas, digamos assim, próprias, ou o cara é Camaro ou o cara é Mustang. Isso é bem interessante. Bom, começando por aqui, vou começar pelo Mustang. Ambos de quarta geração, ou seja, são carros contemporâneos, são carros concorrentes de época. Inclusive tem Isso eram parte de vários comparativos de revista nos Estados Unidos, mas acho que a Motor Trend, que tem na internet, uma matéria de época, exatamente com esse comparativo, Camaro Z28, Mustang GT. Muito bem, quarta geração do Mustang, essa plataforma Fox fez muito sucesso nos Estados Unidos. É um carro que particularmente eu gosto muito por conta de ter sido na época da minha juventude, e isso acaba marcando muito, sem dúvida nenhuma, acaba sendo algo bastante relevante quando você pensa em memórias afetivas, digamos assim. Aliás, ainda não gravamos com o V6, todos os GTs que a gente gravou, todos foram GT, todos foram V8, mas olha só que maravilha, esse carro a gente já gravou com ele 3 vezes, uma matéria inicial, uma outra só com o som do escape, está original, mas a gente botou o microfone, ficou muito legal. E agora esse comparativo de época aqui fantástico. O Mustang GT é o Mustang de quarta geração, ele chegou ao mercado na metade da década de 90, substituiu um outro carro que eu gostava, também a geração anterior, mais quadradona, mas esse aqui ele acabou dando, digamos, uma vida nova para o Mustang. E quando a gente fala em estilo, em design também, ele acabou também inaugurando um novo momento na história do Mustang, porque basicamente esse carro ele teve inspiração no clássico da década de 60, então ele voltou a contar essa história de uma maneira, digamos, inicialmente pelo design e também com toda essa tradição e essa nostalgia, por isso que ele caiu também no gosto das pessoas por lá, por conta do contexto. Então, ele é um carro bem datado da década de 90, esse detalhe dos faróis grandes, pisca, meio laranja claro, né, que a gente encontrava em outros modelos da Ford, né? Você pega Lincoln também dessa época, ele é bem parecido, a dianteira. O próprio Thunderbird, que é um carro que eu estou para gravar matéria, também dessa época, tinha motores V6 e V8, trazia essa configuração. Mas eu particularmente acho que o SN95 é, cara, um carro fabuloso em termos de design, e o ano que vem eles já vão fazer 30 anos, vão receber placa preta merecida, né, sem dúvida. Esse carro aqui é sensacional, o proprietário desse carro é muito criterioso, ele tem umas Ranger também que a gente já gravou no canal, olha que legal. Esse carro é bem completinho, ele tem as rodas 17, aqui no Brasil veio uma importação, acho que foi a concessionária Frei Caneca, que fez uma importação grande de Mustangs, V6 e o GT, né, o V8, tem os Cobra também, que são muito raros, né, ainda mais raros. Entrou uma certa quantidade desses Mustangs aqui no Brasil, mas é até difícil achar um deles, digamos, mais inteiro, né? São carros que acabaram sofrendo um pouquinho. Uma coisa que eu sempre gostei desses carros é o design da grade, ó, o cavalinho tá correndo, ele tá correndo solto, ficou muito legal esse detalhe de design. O design é um negócio legal porque parece que é por acaso, às vezes, alguma coisa, mas tudo tem uma razão. O que eu comentei da inspiração no passado é essa aqui, ó. Ele é um carro que ele traz um desenho que lembra o clássico, inclusive isso aqui, ó.
Esse detalhe na lateral é muito dos Mustangs clássicos da década de 60. Então, essa é uma característica bem legal. Aerofólio, essas lanternas com essa proteção também, muito nostálgico. Uma coisa interessante, esse carro tem o som MET 460 também, que era um pacote de áudio com disqueteira, bem legal mesmo. E Mustang GT com a dupla saída de escape. Agora falando do Camaro, eu vou dar a volta ali, antes de falar da parte interna do Mustang, vamos falar do Camaro, né? A gente fala da parte interna de um e de outro. Esse é um Camaro de quarta geração. Como a gente sabe, o Camaro ele tem uma trajetória bacana, porque ao contrário do Mustang, que teve aquela fase, na fase 2, a segunda geração, um ano 7.4 sem um motor V8, o Camaro nunca deixou de ter motor V8, mesmo com taxa de compressão muito baixa e potências míseras para um V8, mas a Chevrolet manteve, digamos, essa tradição. Eu já li até em fóruns que muitos proprietários de Camaro gostam muito, porque a Chevrolet nunca abandonou o V8. Você sabe que para um americano médio, o V8 é uma referência muito grande de uma série de coisas. O Camaro dessa quarta geração, ele utiliza um design que já vinha vindo da Chevrolet, esse é um design que ele inaugurou, aliás, esse design. O Camaro da quarta geração ele é bacana porque ele inaugurou uma ideia de design nova na GM, que foi até o começo da década de 2000. Então ele é um carro que a ideia de design desse Camaro da quarta geração, ele acompanhou o Camaro por algum tempo ainda, seja o desenho sem vincos, o desenho mais agressivo, um desenho mais futurista, inclusive. Então, quando a gente olha o Camaro e o Mustang, o Camaro sim, ele tem um design mais moderno, digamos assim, mais futurista até, um pouco, porque eles realmente fizeram uma coisa pensando lá para frente. Um dos detalhes, claro, esse capô, ele vai descendo aqui, chega aqui embaixo, tanto que tem o Pontiac Trans Am, que usava essa mesma plataforma, que também é um carro belíssimo. Olha só, os faróis, eles ficam quase escondidos aqui dentro do desenho, então isso é uma coisa bem interessante. Alguns deles não tinham placa na frente, esse aqui é um deles, olha só, sempre tem um cachorro na nossa gravação, vocês sabem. Então ele não tem a placa na dianteira, ele tem um símbolo da Chevrolet. É curioso, né? Detalhe ali das entradas de ar, nesse caso, elas estão bem num ângulo muito próprio. E esse aqui, versão Z28, tinha o SS também, tinha a versão V6 também. Ele traz aqui rodas de 16 polegadas, o detalhe do Z28, que é uma sigla extremamente clássica para quem gosta de Camaro. E o que eu comentei do desenho dele é isso aqui, ó. Ele vem e termina nos retrovisores. Mantidas as proporções, a Opel bebeu nessa fonte também. Vocês lembram do Vectra B? Ele trazia, eu achava uma das coisas mais legais isso. E o Camaro, outra coisa interessante é que ele traz aqui, ó, o teto pintado, que dá uma ideia que ele é um carro que é uma coisa só. Você olha o design dele, parece que é um vidro só. É bem interessante o conceito de design da Chevrolet na época. Esse vidro traseiro também com esse espaço aqui, realmente eles acabaram revolucionando muitas coisas do design. Por isso que eu acho que os Camaros também dessa geração, eles são bem bonitos e bem bacanas também. Temos aqui o detalhe do conjunto óptico traseiro, saídas duplas de escape, olha só que legal, detalhe, Camaro também em baixo relevo, e ali Mustang GT em baixo relevo, bem legal, né, esse tipo de coisa. Agora vamos falar da parte interna dos dois. Começando aqui pelo interior, olha só, legal, 2+2, banco no interior marrom, muito bom gosto também no acabamento. Em termos de painel, é engraçado, eu li uma matéria da Motor Trend e eles falavam justamente isso. Eles têm uma certa diferença. O Camaro ele é um carro que ele até tem alguns traços de esportivo europeu, no sentido assim, do painel ser todo voltado para o motorista. A ergonomia dele é bem legal, eu curti bastante. O detalhe aqui, o volante com acionamento da buzina aqui na lateral e o painel também bastante completo. E olha só que legal. Esses carros também eram vendidos no Canadá. Tem um velocímetro em milhas e quilômetros por hora. Controle da ventilação. Aqui o espaço interno bom, né, para o passageiro. E aqui nós temos o detalhe do câmbio automático, nesse caso de 4 velocidades.
Já o Mustang, bom, tem esse desenho que eu ressaltei aqui da carroceria, é muito legal. E um detalhe interessante, também um 2+2. E essa padronagem de banco do Mustang, eu acho bonito. Eu acho que o banco, inclusive, do Mustang é mais esportivo, fazendo esse comparativo visual inicial. E aqui a impressão que eu comentei há pouco, olha só, a diferença da ergonomia. O Mustang, ele, apesar de ser um carro esportivo, claro, mas ele tem um painel um pouco mais amplo. Você vê que nós temos essa parte central, esse carro, como falei, tem a disqueteira, né, o pacote com match 460, bem legal, né? Disqueteira e toca-fitas também. Mas o Mustang, ele é um carro mais tradicional nesse ponto em relação ao Camaro. O Camaro, a impressão que dá é que você vai pilotar um pouco diferente, né, nesse quesito. Detalhe aqui do Mustang, o painel, claro, analógico nessa época e parecido nos dois, né, trazendo essas informações técnicas que a gente adora, principalmente analogicamente falando. O detalhe do recuo, que é um clássico também dos Mustangs antigos, a Ford foi resgatar isso, bem bacana. E aqui, ó, que legal. Aqui, eu não preciso de terapia, eu preciso apenas dirigir meu Mustang. Ah, sensacional. E claro, esse carro aqui tem uma característica que é uma das mais legais dos Mustangs que a gente falou até hoje, que é o câmbio manual, 5 velocidades. E hora de falar dos motores, né? Uma das nossas partes preferidas. Olha que legal, esse carro tá tão novo, olha esse detalhe do cavalinho. Que é um detalhe legal do Mustang, o cavalinho, vocês podem reparar, ele está correndo no sentido contrário das pistas de corrida. Esse detalhe é sensacional. Aqui nós temos um motor conhecido aí dos brasileiros, logicamente numa versão moderna, mais moderna para a época, que é o 302 V8, 5 litros, 215 cavalos. Mustang teve também o 4.6, além dos 5 litros, também teve o motor com 4,6 litros. E o seu arquirrival, o Camaro, também utilizando outro clássico da GM, que é o 350 V8. Já deu para notar que tem diferenças entre os dois. Aqui nós temos 5,7 litros com 275 cavalos. Muito bem, começando aqui com o Ford Mustang. Cara, esse carro é muito legal de andar. Essa versão com câmbio manual é sensacional. Eu já andei com esse carro 3 vezes, acho que é a 4ª vez. Agora é uma satisfação muito grande. Proprietário, gente finíssima. Ele tem aquela Ranger azul que a gente gravou há anos, uma Ranger STX também que a gente gravou recentemente, uma outra matéria com a Maverick, a matéria dupla. Bom, falar de Mustang é uma satisfação tremenda. Esse é um Mustang de 4ª geração, mas antes de falar dele, contar a história. O contexto de carro dos Estados Unidos da década de 60 era bem próprio. Eles estavam percebendo que o público queria algo diferente, queria algo menor que o padrão, né? Quem já foi para os Estados Unidos ou gosta de carro americano sabe que eles são bem grandes. É uma ideia de tamanho bastante diferente da nossa, de maneira geral. Aqui a gente tem influência europeia, norte-americana para picape, mas né, fica no meio termo. E daí surgiram os pony cars. A ideia do Lee Iacocca foi fantástica, porque ele pegou esse conceito ou esse contexto que as pessoas estavam buscando do carro menor em relação a outros carros americanos e falou, vamos fazer então algo que agrade mais pessoas dentro da proposta de ser menor. E aí surgiram os pony cars, ou surgiu o pony car. E o Mustang, como alguém que deu o pontapé inicial nessa história,
Ele foi um sucesso de vendas, vendeu milhões de unidades logo no lançamento, na metade de 64, e foi, com o passar dos anos, passando por modificações. Você pega já o Mustang 67, o Mustang 68, eles já são Mustangs que têm uma musculatura um pouco maior, já tem motores maiores. E na década de 70, o Mustang também chegou mudando. Já em meados da década de 60 surgiu o Mustang Shelby, ou seja, passamos a ter aí algo realmente forte no contexto de lá. E a coisa foi evoluindo. Na década de 70, crise do petróleo, daí veio a fase 2, que é o Mustang que a gente andou a questão de 2 meses, mais ou menos. 74, o único ano sem V8, um choque para o consumidor médio. Eu imagino os fãs de Mustang aguentando a gozação de dono de Camaro, porque o Camaro, a gente vai falar daqui a pouquinho, ele é um carro que ele acabou não passando por essas mudanças no sentido de ter tido um motor 4 cilindros. Então é bem curioso o contexto da época. Cara, que delícia. E aí o Mustang nos anos 80, 90, ele foi se recuperando. E o Fox Body, daí chegamos a 93, 94. Esse Mustang, realmente da quarta geração, o SN95, ele chegou dentro de um contexto novo, dentro de um contexto de mudança. Ou seja, os designers da Ford trabalharam para pensar em algo, falar, não, a gente quer algo que rompa alguns limites, algumas fronteiras. E aí eles chegaram nessa geração do Mustang, que é a minha preferida, que logicamente é um carro que tem motores, também motor V6, estou atrás de um deles. Em Araraquara tinha um V6 branco na época, cara, fantástico. E o GT, sem dúvida nenhuma, com o 4.6, depois os 5 litros, um carro também que tinha opção de câmbio automático de 4 marchas ou manual. E aqui no Brasil veio uma série importada oficialmente pela Ford. Eu acho que foi a Freicaneca, salvo engano, que trouxe essa série de Mustangs. E foi um carro que o dólar estava pareado 1 por 1, então ele foi bem aceito no mercado e continua sendo, para mim, sensacional. Esse exemplar em especial, que a gente tem a matéria completa, eu vou botar no final do vídeo, a indicação da matéria com ele, é um carro realmente muito legal, porque ele, cara, tá muito novo. O proprietário cuida a pão de ló, vai usando uma expressão nova. É fantástico, cara, fantástico. E logicamente todo grande herói tem o seu arquirrival, que no caso foi o Camaro, e a gente vai falar sobre ele a partir de agora, a bordo desse belo Camaro Z28, que era um concorrente direto desse carro. Cara, mas antes de falar do Camaro, vamos dar mais uma voltinha, porque esse merece. Ô, delícia de carro. Cara, esses Mustangs são demais. Vamos lá, vamos pro Camaro agora. Agora, falando de Camaro, meus amigos, falamos de Mustang. E agora, Camaro, meus amigos. Esse carro tem duas diferenças em relação ao Mustang. Uma delas é o câmbio automático e a outra é um abafador mais esportivo. É a única coisa, particularmente, que eu tiraria de originalidade daquele Mustang. Colocaria um abafador mais esportivo. Um detalhe, para o som ficar um pouco mais
aberto, digamos assim. Bom, cara, não tinha guiado esse Camaro, muito legal, carro bacana. O Camaro, ele é um carro que... Oh, delícia! Cara, som de V8, meus amigos, tem que ter um V8 ainda, porque o som de V8 é um negócio absurdo de bom, absurdo de bom. A história do Camaro começou um pouco depois do Mustang. Então o Mustang, ele chegou na metade de 64, vendeu que nem água, 65, 66, e daí, bom, a Chevrolet já ligou o alerta. Falou, pô, precisamos de um carro para concorrer com o Mustang. E aí surgiu o Camaro, que realmente também foi um daqueles acertos de marketing sensacionais, aqueles chamados cases de sucesso, porque é um carro que chegou no momento certo, se tornou tão desejado quanto o Mustang, e também passou a ter uma legião de fãs exatamente como o Mustang, ou seja, muita gente que se apaixonou pelo carro, se apaixonou pela potência, pelos pacotes. Então você tinha os 6 em linha, que eram bem raros. Eu imagino quem comprava um 6 em linha nos Estados Unidos na década de 60, se a gente for pensar o contexto de valores lá dos carros, sei lá, o cara, $50 comprava um Big Block, umas coisas meio assim, aqueles pacotes que a gente vê de preço. Mas o Camaro, ele então chegou fazendo barulho e com configurações muito legais, pacotes de potência, então tinha pacotes de acabamento, o SS, RS, pacote de performance e também de estilo. E o Camaro Z28, ele foi fazendo a sua história a partir daí em todas as gerações, seguindo essa mesma lógica. Ah, que delícia! O Z28 foi seguindo essa história. Na terceira geração do Camaro, ou seja, segunda e uma parte da terceira, mas a segunda mesmo pegou aquela crise do petróleo braba, onde o Mustang, num único ano, foi 4 cilindros e o V6, que é terrível, como a gente viu, o Camaro não deixou de ser V8. Então tem aqueles fãs de Camaro que o cara fala, bom, o Camaro nunca deixou de ser V8. E é verdade. É verdade. Bom, então, né, é um carro que ele nunca abandonou essa origem, mesmo com uma taxa de compressão lá embaixo, 100 e poucos cavalos, mas sempre V8. A quarta geração também para o Camaro, ela foi uma geração de renascimento, de certa forma, porque veio uma plataforma que foi usada até o começo da década de 2000, um estilo que fez escola e fez história dentro desse contexto. Então o desenho do Camaro, todas essas características que a gente vê aqui, eles realmente caíram no gosto do público. E foi um carro que acabou, digamos, conquistando também uma parcela de consumidores. Deve ter até consumidor de Mustang que mudou de lado quando viu o Camaro de quarta geração, porque ele ficou muito bem acertado. E versões legais também, né? Além da Z28, o Camaro SS. E o Camaro, como a gente sabe, é um carro que está encerrando o seu ciclo. Provavelmente o ano que vem vai ser o último ano do Camaro. É uma pena, a gente andou com essa última geração recentemente. Mas é um carro que, logicamente, ele vai deixar saudades e fez história, né? O que é mais importante. Esse exemplar aqui é um Z28. Na época, os Camaros entraram como importação independente, Camaro e Pontiac Trans Am, ou Trans AM, que é um carro, na verdade, que está na minha pauta também. Eu quero falar de um deles em breve, o Pontiac Trans Am. Teremos em breve, eu estou em busca de um. Os Pontiac Trans Am 94, 95 são
fantásticos também, são carros muito legais, esteticamente falando, e em termos de motorização, né? Como eu falei, a GM foi abrindo o leque e deixando opções legais de potência, de pacotes e tal. Mas esse Z28, diferenças entre os dois, é exatamente o que eu comentei. O painel, ele é mais convidativo, de certa forma, para você acelerar. A ergonomia do Camaro, eu achei ela melhor que a do Mustang, porque está tudo muito à mão, digamos assim. Logicamente, questão de gosto, ainda prefiro o Mustang, é minha paixão, mas eu teria um Camaro, sem dúvida nenhuma, sem pensar muito, eu teria um Camaro da 4ª geração. E é isso aí, meus amigos. Muito bem. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Vou dar mais uma voltinha, né? Fantástico. Vamos andar mais. É isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Em breve mais comparativos aí de época, trazendo coisas diferentes. Tchau. Um abraço. Delícia, hein? Pô, apaixonei agora também pelo Camaro. Um abraço.